ao Senhor. Os meus bens pertencem ao Senhor. João capítulo 14, versículo 16 até 17. João capítulo 14, versículo 16 a 17. Jesus disse, isso aí na fala de João: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer. Mas você conhece, porque Ele está com vocês e viverá em você. Espírito Santo foi enviado por Jesus. Há anos, o Espírito Santo foi derramado sobre a face da terra. Há anos, o mesmo Deus é igual como Jesus é. Ele foi enviado aqui para se tornar o nosso Consolador, o nosso auxiliador. Esse Deus habitará habita, melhor dizer, em mim. Repita comigo: Deus habita em mim. E Deus habita comigo. Repita comigo: em mim e comigo. Em mim, comigo. Em mim, comigo. Irmãos, eu quero te pedir que você entenda isso. Até aproveitando essa fala, o pastor Nito, nosso pastor presente, escreveu um livro sobre o Espírito Santo, meu amigo. Um livro bem simples. Ler livro de uma sentada só, li 40 páginas. É muito simples, é muito bom. Clareia e muito sobre essa questão do amigo Espírito Santo. É muito prático, é muito simples a leitura. Vale a pena, vai tentar iluminar a sua mente. Porque quando você consegue se conscientizar todo dia que o Espírito Santo habita em mim e habita comigo todo dia, não é só dentro da igreja que habita, não é só quando você estiver orando lá na sua casa, precisando de uma ajuda, de um conselho, de uma cura, que não é só naquele momento de crise, não. O Espírito Santo habita em mim e comigo todo dia, no caminho, trabalhando, dormindo, todo dia. Tudo que você pensa, tudo que você fala, Ele está presente todo dia. Na sua vida, Ele está com você. E o Espírito Santo, repito, Ele habita em mim e também habita comigo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 a 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 a 20. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Peca contra o seu quê? O seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo de quê? Templo de quê? O Espírito Santo habita onde? Repita comigo. O Espírito Santo habita onde? Em mim e comigo. E esse corpo pertence a quem? O corpo é seu. É seu? Não é seu. Você apenas é mordomo desse corpo. O corpo é templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhe foi dado por Deus. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle. Use o seu corpo para a glória dEle. Pastor, como é que eu posso usar o meu corpo para a glória dEle? Posso usar o meu corpo para a glória de Deus, orando, adorando, servindo ao Senhor, fazendo a sua vontade, mesmo que não seja dentro da igreja, ou estou adorando aqui na igreja, na frente de todo mundo. Não, eu estou lá em casa, lá no meu trabalho, vigiando o meu comportamento, a minha conduta, sabendo o que eu vou falar entre meus colegas que são incrédulos, como é que eu posso me comportar no meio dos incrédulos, sendo sal e luz do mundo entre os pagãos,
sendo justo no meio das injustiças, eu preciso continuar mantendo o quê? Usando o meu corpo para onde que for. Porque aqui entre nós, dentro da igreja, falando que eu estou usando meu corpo, é muito simples. Existe ministério abençoado aqui dentro da nossa igreja que a gente pode usar aqui não. Eu estou usando meu corpo para o ministério. Aqui é de menos. Usa mais para lá. É Cristo fora do... Aliás, o sal fora do saleiro. É Cristo fora da igreja. Uma coisa que eu admirei muito alguns irmãos ontem, não sei se foi ontem, foram naquela manifestação aí, porque estava indo para o Congresso de God. Até parabéns para todos os homens que foram para o Congresso de God ontem. Foi uma bênção de Deus. Amém? Aplauda os homens que foram. Aplauda aí. Os homens foram para God ontem. Foi uma bênção. E eu fiquei admirado vendo alguns irmãos que foram lá aqui no quartel, não sei onde mais que faz aí, que fizeram manifestação. Glória a Deus por isso, mamãe. Isso que ser sal. Ser igreja também é isso. Ser igreja é se levantar contra a injustiça. Ser igreja é se levantar contra a mentira. Ser igreja é se levantar contra a roubalheira. A gente não pode ficar aqui tímido, porque aqui é muito fácil falar, está repreendido. Não, fulano e tal, o candidato está repreendido, está amarrado. Aqui é muito fácil. Seja igreja lá, que eu sou profeta do Senhor nesse lugar. Eu estou pisando aqui nesse lugar. Eu declaro a glória de Deus, eu declaro a justiça de Deus. Aqui é fácil. E aqui é bem simples. Você tem que usar o seu corpo para como templo do Espírito Santo lá na rua. Roupa que você usa. Estamos chegando aqui na época da temporada, do verão. Já começou, a gente que mora lá no centro aqui, já começou as indecências. Você vê, espero que não seja crente. Mas homens e mulheres entrando de cueca, de calcinha, no mercado. Puxa vida, por que não impede isso? Mas entra, alguns mercados entram, liberado. Então começa isso. E algumas pessoas acham isso normal. Até crente. É moda. É moda porque eu vi alguém usou, porque eu vi um artista usou, um jogador famoso de futebol usou, e também vou usar isso. Você está usando o seu corpo para maldição. Você está usando o seu corpo para imoralidade. Isso que Deus abomina. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Me ajuda aí para você não dormir. Repita comigo. Eu sou uma geração eleita. Faço parte de uma geração eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que você entende quando alguém fala aqui, ó, essa propriedade é minha exclusivamente? O que você entende com isso? Essa propriedade é minha exclusivamente. O que você entende? Essa propriedade é minha. É minha. Dá para você entender o que significa isso? Que ninguém pode tocar essa propriedade. Me pertence essa propriedade. Me orgulho dessa propriedade. Esse corpo me pertence, não pertence a você, querida. Não pertence a você. É uma exclusividade de Deus. Em outras palavras, Deus não negocia essa propriedade com outros deuses, com outras pessoas, nem tampouco com você. Não negocia. O que é de Deus, exclusividade de Deus. Até mesmo desafia a mim e a você, não toque essa propriedade, porque é minha. Não abuse, porque é minha. Porém, nós não temos noção disso.
Quando a gente fala que é propriedade exclusiva de Deus, a gente não sabe o que significa isso. O ser humano não sabe o que significa isso. Razão pelo qual a gente vê na Bíblia, o povo de Israel abusavam. E essa propriedade, esse relacionamento que eles tinham com Deus. Abra sua Bíblia, por favor, rapidinho. O que o povo de Israel fez? Deuteronômio capítulo 32. Vamos começar no versículo 15. O povo de Israel era chamado com propriedade exclusiva, com propriedade exclusiva de Deus. Veja Deuteronômio capítulo 32, versículo 15. A versão que estou usando aqui, mas bem mais claro e simples, diz, começa no versículo 15. O povo escolhido ficou rico, mas se revoltou contra Deus. Enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito, mas abandonou a Deus, o seu Criador. Isso é a tentação que a gente entra, a gente cai. E rejeitou o seu protetor e salvador. Com os seus deuses falsos, eles provocaram a Deus, ou a mim. Adoraram ídolos nojentos. Por isso ele ficou irado, o próprio Deus. Ofereceram sacrifício aos demônios, a Deus falsos que não havia adorado antes. Novos deuses que os seus antepassados não conheciam. Esqueceram o seu protetor. Desprezaram o seu Pai, o Criador. O Senhor Deus viu isso e ficou irado. E rejeitou os seus filhos e filhas e disse: eu os abandonarei, então verei o que vai acontecer com eles. Pois são um povo rebeldes, são filhos desobedientes. Com as suas imagens provocaram a minha ira e fiquei com ciúmes dos seus deuses falsos. Portanto, eu farei com que eles fiquem com ciúme de um povo, com ciúme de um povo que não é a nação, com gente sem juízo, e eu provocarei a ira deles. A minha ira se acenderá como fogo e acabará com tudo o que há na terra. E ela queimará até o mundo dos mortos, incendiará as bases das montanhas. Farei cair sobre eles desgraça sem fim, e os ferirei com muitos sofrimentos. A fome os matará, febres e doenças sem cura os destruirá. Mandarei animais selvagens para atacá-los e cobras venenosas para apicá-los. Fora de casa morrerá na guerra e dentro de casa morrerá de medo. Serão mortos os moços e as moças, e as crianças, os velhos também. Eu os poderia ter espalhado pelo mundo inteiro e todos esqueceriam. Porém, eu não queria que os seus inimigos zombassem e mentissem, dizendo que havia derrotado o meu povo, afirmando que não fui eu, o Senhor Deus, quem os destruiu. Israel é um povo sem juízo, é um povo que não entende nada. Olha a consideração que Deus fala para Israel. Um povo sem juízo. Um povo que não entende nada. Se Israel foi um povo que não entende nada, quem somos nós? Nós entendemos tudo? Israel abandonou a Deus quando pensou que se enriqueceu. E não, com tudo que a gente vai ver nos próximos meses, próximos anos, tentando sair um pouco do contexto aqui, vamos experimentar a peneira. A igreja brasileira vai experimentar a peneira. Estamos chegando, passamos a pandemia. A igreja foi peneirada, pandemia. Muitos que não tinham raiz, firmação, que não era crente em Cristo Jesus de verdade, estão por aí, espalhados. Abandonaram a igreja, literalmente. Vai chegar a segunda peneira.
E a segunda peneira vai chegar mais brava ainda. Infelizmente. Espero que não. Mas a segunda peneira chegará, enquanto nós estamos cultuando aqui, talvez alguém bate a porta lá, ameaçar a gente. A segunda peneira. Eu não sei se quantos que vão ficar aqui, eu não sei. Mas quem realmente se fortalece no Senhor vai ficar. Vai ficar. Talvez algum de nós vão falar, puxa vida, que legal, agora eu vou ficar mais em casa. Porque surgiu uma lei assim, assado, porque foi determinado uma lei que ninguém mais pode fazer isso, pode fazer aquilo, vai ser isso. Espero que não. E algum de nós, aqueles que estão fracos na fé, vão se aproveitar e dizer, nossa, agora que legal, vou ficar mais em casa. Que legal. Como muitas pessoas que ficaram, agora em pandemia, que a gente passou em 2 anos, não sei se 3 anos. Não, que legal, vou ficar em casa, não tem que ir para a igreja, coisa nenhuma. Que legal, que legal, que legal, que legal, ficou aí, esfriou, desviou, está lá, está no mundo. E vai chegar para a segunda peneira, infelizmente. Quem é crente vai ser. Quem é crente em Cristo Jesus vai continuar. E que não é, infelizmente, vai ficar no meio do caminho. Vai ficar. Igreja que não orava, agora tem que orar mais. A igreja que não orava, essa é a hora, começa a orar. Brincadeira não, a brincadeira parou. Isso independentemente se o Bolsonaro passasse ou não. Se a igreja não ora, se você não ora, meu irmão, se prepare. É o momento, melhor dizer, terei que começar antes a se quebrantar diante do Senhor, a se fortalecer em Cristo Jesus, porque virá a segunda peneira. A segunda peneira. Não vai ser estranho. Hoje é quinta-feira, nós temos aqui igreja, praticamente 80% da igreja não está aqui. Talvez nos próximos anos não seja 80%. Talvez nós contaríamos com 5% daquela igreja. Daqueles que realmente que não vão querer se dobrar. E vai ser poucos desses. Vai ser poucos daqueles que não vão querer se render diante das ameaças. Mas outros, lamentavelmente, dentro da superficialidade da sua vida, aproveitar a deixa, não, vou para lá. Vou ficar em casa, vou procurar outra seita. Não vai ser estranho, novidade, se muitos se desviarem. Não vai ser novidade. Porque a ameaça virá, infelizmente. Ou Deus permitia esse momento para provar a sua igreja, justamente para peneirar, para saber quem é. Porque ser crente na hora que as coisas estão fáceis, é muito fácil. Agora, na hora que as coisas, a porta aperta, ou melhor, fica estreita. Criança chora e a mãe não ouve. Essa é a hora. Voltando para cá. Deus foi abandonado. O corpo que era templo do Espírito Santo. O povo que era propriedade exclusiva de Deus. De repente, voltou para deuses falsos. Começou a servir a Deus, outro Deus estranhos. Deus que não era Deus, começaram a oferecer os seus corpos para ídolos. Quando isso acontece, na sua maioria das vezes, surge em Deus 2 sentimentos. Primeiro, a gente desperta o ciúme em Deus. Deus tem ciúme de mim e Deus tem ciúme de nós. Por quê? O corpo que era meu e está sendo usado por outro Deus. Você que é casado, que é casada, ou que está namorando, tenta imaginar a sua esposa, Deus livre, começa a andar com outro homem. O seu marido começa a andar com outra mulher. Qual é o sentimento que você vai ter? A sua esposa falando no WhatsApp com outro homem. O seu namorado falando no WhatsApp com outro homem. Até mesmo a questão da amizade. O amigo que você tem, uma amiga que você tem. Que não tem tempo contigo.
Não te dá bola. O senhor quer conversar com pessoas que são os seus concorrentes. Contigo, não. Qual é o sentimento que tem? Deus olha o meu corpo como o templo dele. Deus olha para o seu corpo como o templo do Espírito Santo dele. Onde que o Espírito Santo habita. Mas de repente ele começa a ver o seu próprio corpo, que é propriedade exclusiva dele, e o seu corpo sendo usado por outros deuses. Qual é o sentimento que ele tem? De ciúme. Que foi traído. Isso que Deus sente. Você me traiu. Está usando o meu corpo para outra finalidade. Desvio de função. Está usando o meu corpo para besteira. Está usando o meu corpo para fumar. Está usando o meu corpo para se drogar. Está usando o meu corpo para encher ele de tatuagem. Está usando o meu corpo para entidade demoníaca, pomba gira. Está usando o meu corpo para expor ele nas praças. Está usando o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, para expor ele em redes sociais, que virou moda hoje. Tira foto, todo pelado, vai colocar em rede social. Para quem ver? Para ter mais seguidores. Está usando o seu corpo com roupas indecentes. E Deus fica com ciúme. Tiago capítulo 4, versículo 4 a 5. O contexto. Tiago capítulo 4, versículo 4 a 5. Rapidinho. Tiago capítulo 4, versículo 4 a 5. A gente desperta em Deus o sentimento de ciúme. Deus tem ciúme de nós. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição do inimigo de Deus. Ou pensais que sem motivo que a Escritura diz, o Espírito que ele fez habitar em nós, tem o quê? Tem o quê? Tem ciúme, Deus. Esse é o templo do Espírito Santo. Fala para você, meu irmão, você é templo do Espírito Santo. Não pode ser templo de demônio. Não pode ser templo do mundo. Não pode ser templo de Balaão. Não pode ser templo de Faraó. Você é templo exclusivamente do Espírito Santo. Porém, quando começa a usar ou expor esse templo, esse corpo que é templo do Espírito Santo, para outros deuses, para as coisas do mundo, diz a palavra do Senhor aqui, que Deus tem ciúme, sentimento de traição. Quando a gente usa o corpo da gente para outra finalidade que não seja de Deus. Você está lá no trabalho, ao invés de você ser honesto, ao invés de você ser realmente verdadeiro, está sendo falso. Um crente que é crente cheio do Espírito Santo, chega aqui no semáforo aqui, passa vermelho. Está usando o seu corpo para quê? Para quê? Para abominação, é pecado. Pecado de transgressão, você sabendo que aquilo está errado mesmo, assim você faz. É transgressão isso. Aquilo que você fala com a sua boca, as mentiras, palavrões que você fala, está usando o seu corpo para quê? Para que está usando o seu corpo? Ah, porque me dei nervosismo, fiquei com raiva, aí soltei um monte de palavrão. Mas para que está usando o seu corpo? Talvez não é somente aqui, mas principalmente lá fora, lá fora. Qual é o propósito? E Deus fica olhando para nós, puxa vida, eu paguei um preço muito caro nesse corpo, que é meu templo, porque custou o sangue do meu filho. E esse corpo está sendo usado para outras coisas. Deus tem ciúme de nós. O segundo sentimento que nós provocamos em Deus, logo depois de ciúme que a gente provoca nele, é a tristeza. Deus fica triste. Ele fica com ciúme, ele fica triste.
Efésios capítulo 4. Último texto que eu vou ler. Efésios capítulo 4, versículos 26 a 31. Quando sentir raivas, ou quando sentir raiva, não pequeis, e não conservei a vossa raiva até ao pôr do sol. Em outras versões está diferente. Versículo 27 diz o seguinte: nem deis lugar ao diabo, quando você guarda a raiva até muitos anos, ou muito tempo. Versículo 28, aquele que roubava, não roube mais. O crente não rouba. Rouba ou não rouba? Não deveria roubar, mas rouba. Não devia roubar, mas rouba. Como te roubamos o Senhor? Os dízimos nas ofertas. Como te roubamos o Senhor? Quando você vai fazer, quando o moço lá da caixa for dar troco para você. Te dá troco. No meio do trocado aí, vem R$100. A moça confundiu R$100 com R$12. Você devolve ou você fala que é de Deus? Ah, já entendi tudo. Entendi tudo. Isso não é roubo? Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que está passando necessidade. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra, nenhum palavrão, nem mentira. Estava errado, não posso falar. Estou muito nervoso, estou muito estressado. Calma. Respira fundo, depois fala. Não fala qualquer besteira. Se falar, se redime. Peça perdão. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, que causa destruição, mas só a que seja boa para necessidade ou para necessário edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. E versículo 30. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Versículo 30. Deixa aí, versículo 30. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Sabia que o Espírito Santo fica triste? E quando o Espírito Santo que habita em você, lembra que falei no começo? O Espírito Santo habita onde? Habita em e comigo. Mais uma vez, em e comigo. E ele, quando fica triste, qual é o sentimento que ele transmite em você? Quando o Espírito Santo se entristece, o que ele transmite nesse corpo? O que é? Fica animado, dando glória a Deus. Tristeza, logicamente. Tristeza. Tristeza por causa de quê? Do pecado. Fica triste. Pastor, eu fiquei triste, não sabia o que aconteceu, mas ficou triste porque o Espírito Santo se entristeceu. E literalmente transmite a tristeza dentro de você. Porque aquilo que você, ou aquilo que faz bem para você, nem sempre faz bem para Deus. Coloca isso na sua mente. Aquilo que agrada a você. Não, eu gosto de torcer para o meu time. Porque o meu time é melhor do que tem do mundo. Será que Deus se alegra com isso? Não, porque eu gosto de fazer. Não é tudo que você gosta de fazer ou de falar que agrada a Deus. Você não vai poder se arrepender ou se quebrantar de algo que é atraente, que é gostoso, que te enche de soberba e de orgulho. Passamos todo esse ano falando sobre quebrantamento e arrependimento. Mas ninguém vai poder se arrepender ou se quebrantar de algo que ele gosta.
me agrada. Gosta de tomar um suco, gosta de tomar uma água fresca, gosta de fumar, gosta de tomar um baseado, gosto de ficar na minha casa, assistindo a minha televisão, com o controle remoto na minha mão, gosto do meu conforto. Mas a vida com Deus não é conforto, é pancada. A vida com Deus, meu irmão, se alguém pregou para você que não sai do mundo aí, vai ficar sentado no sofá, você está pregando ou está ouvindo o evangelho errado. Porque a vida com Deus é pancada toda hora. Toda hora. Não tem nem um segundo para você aguentar. Ou ficar em paz. A vida com Deus não é conforto. É pancadaria. Que vem de direita, da esquerda, atrás, que vem de cima, é pancada toda hora, toda hora. Não é preciso ficar confortável. Quando você pensa que vai ficar confortável, Deus vem contra a pancada nas costas. Pá! Levanta! Para que tu diz, pastor? Para te preparar para o dia melhor. Está sendo preparado. Ninguém vai conseguir se largar de algo que gosta. Eu gosto de fumar um cigarro. Eu vou me quebrantar e largar o cigarro? Eu não vou poder largar o meu celular, onde eu assisto cena de pornografia, mulher pelada, homem pelado, aquela imagem. Vou largar isso. Porque gosto. Faz bem para mim. Faz bem para mim. Me traz o que? Fama. Eu não vou poder largar da fofoca. Quando falo, senta aí. Oi, irmã Irineu, eu tenho um assunto aí, uma novidade para você. Vamos sentar. O que é? Vamos sentar assim. O que houve? Qual é a novidade? Faz bem isso, faz bem no seu ouvido, no ouvido de todos aqueles que ouvem. Falar mal dos outros. E aí vem a palavra quebrantamento. Por que eu me quebrantar? Se isso é gostoso para mim. Eu não posso me quebrantar. Você só vai poder se quebrantar de algo que agrada ou que faz bem mal para você, quando você sentir o que Deus sente. Há uma palavra usada no hebraico chamada patos, o que é muito usado hoje, tenha empatia. O que é? O que é? O que significa empatia? Se colocar no lugar do outro. Se coloca no lugar de Deus. Para você sentir o que ele sente quando ele sente uma traição. Se coloca no lugar de Deus. Quando ele fica triste por causa das suas atitudes. Se coloca no lugar, seja empático com Deus. Patos. Sinta o que ele sente. Enquanto você não sentir o que Deus sente, você não vai se arrepender de nada. Você ouve, entra aqui, sai daqui. Não se arrepende de nada. Porque não faz sentido para você me arrepender. De quê? Mas seja empático com Deus. Sinta o que ele sentiu quando ele entregou seu filho morrer por causa dos meus pecados. Sinta o que ele sentiu. O que ele sentiu? Ira. O que ele sentiu? Enquanto você continuar insistindo naquilo que te agrada, porque é gostoso, porque é maravilhoso, porque eu não sei o quê, nunca você vai experimentar o quebrantamento. Porque vai continuar sendo desanimado, tendo sentimento de cansaço sem motivo, mente distraída, vontade de não querer ler a Bíblia, vontade de não querer estar na igreja, sem amor a Deus, sem amor próprio, sem amor ao próximo, tristeza, irritação o tempo todo. E por isso que nós precisamos nos quebrantar e rasgar o nosso coração. Vamos colocar em pé. Porque o coração quebrantado é onde que Deus habita. Deus habita onde? No coração quebrantado. Apesar do Espírito Santo habitar em mim e andar com você,
Se você não se quebrantar, Ele não vai continuar andando com você. Porque Ele diz o seguinte: você está querendo ter independência, não me ouve, não fala comigo, não ora comigo, não me adora. Você quer independência. Então anda sozinho. Já viu aquele cachorro que está na coleira do seu dono? Ele está sendo guiado aonde que você quer. Vai para a esquerda, vai para a direita. Cuidado aqui, tem sujeira. Ou olhar no carro, cuidado não sei o que, tem buraco. Não vai aqui, não vai colar. Daqui a pouco se revolta, sai da coleira. Vai para onde? Vai se colocar em uma situação errada. Ou morre, ou sofre acidente, ou se perde. De vez em quando a gente sai na coleira do Espírito Santo, porque nós queremos fazer a nossa própria vontade. O Espírito Santo é a nossa coleira, que nos guia, que nos dirige. Vá para a esquerda, não fala isso, responde isso, faz a minha vontade. Daqui a pouco a gente fala, para com isso. Que é isso? Não, ele também tem que mostrar que eu sou homem, sou mulher. Eu tenho um título. Sai da coleira. Coração quebrantado onde Deus habita. O coração quebrantado recebe cura e libertação. Repita com o coração quebrantado onde Deus habita. Porque o Senhor diz que eu habito aquele que tem um coração quebrantado, espírito compungido. O coração quebrantado, repita comigo, recebe cura e libertação. O coração quebrantado é abençoado por Deus. Amém? Nós queremos orar por você. Quero pedir para que hoje, a última noite, a gente quer fazer o que outras igrejas estão fazendo, nossas igrejas. Vamos fazer um corredor aqui. Quero chamar os intercessores, o Marcelo está aí, os intercessores e também algum irmão que pode ajudar a gente. Vamos fazer um corredor, você para receber a oração. Mas venha assim com o coração quebrantado, porque o coração quebrantado é onde Deus habita. O coração quebrantado é um abençoado por Deus. O coração quebrantado é um coração que recebe a cura, a libertação, é abençoado, restaurado. Coração quebrantado. A gente vai fazer corredor aqui, bem rápido. Por favor, vem rapidinho aqui, irmãos. O que vai poder ajudar, os intercessores aqui, venha. E algum diácono pudesse nos ajudar para coordenar a vinda aqui. Então, vamos começar para cá, segunda fileira, a terceira fileira, quarta fileira, para estar vindo de lá para cá, entrar no corredor. Unja as mãos de todo mundo, por favor, que estão aqui, em nome de Jesus Cristo, coração quebrantado, o coração onde Deus habita.